Fração é a divisão entre dois números, entre o número de cima e o número de baixo. O número de cima ele é chamado de numerador e o número de baixo é chamado de denominador. Existem três tipos de fração. O primeiro tipo é a fração própria. Aqui a gente tem um exemplo, 2/7. Fração própria é quando o numerador ele é menor que o denominador. Outro tipo de fração é a fração imprópria, que é quando o numerador ele é maior que o denominador. E o terceiro tipo é a fração mista, que é quando a fração ela tem esses inteiros aqui do lado. A fração mista ela também pode ser transformada em uma fração imprópria. E como é que a gente faz isso? É simples. A gente pega esse valor de baixo, o denominador, e multiplica com esse inteiro. E depois soma com esse número de cima. Então, fazendo isso, fica da seguinte forma. 3 vezes 2, 6. 6 mais 1, 7. Então, fica 7/3. Aqui embaixo a gente só repete o valor, tá? Mais um exemplo é 4/2/5. Para a gente transformar essa fração mista em uma fração imprópria, a gente faz esse mesmo processo de multiplicar e somar. Então, 5 vezes 4, 20, mais 2, 22. E aqui embaixo a gente só repete o 5. Outra coisa que a gente pode fazer com a fração é transformar a fração em número decimal. Então, aqui a gente tem um exemplo de fração, 1/2. Para a gente transformar para decimal é simples, a gente vai dividir o numerador pelo denominador. Então, dividindo 1 dividido por 2 é simples. A gente coloca o 0 aqui, outro 0 aqui e divide. 10 dividido por 2, 5. Então, 1/2 é a mesma coisa que 0,5. Outra coisa que a gente pode fazer com a fração é simplificar. Aqui a gente tem um exemplo de fração 6/8. 6/8, os dois, tanto o numerador quanto o denominador, eles dividem pelo mesmo número, eles dividem por 2. E sempre quando isso acontece, sempre quando dá para dividir, é obrigatório dividir. Então, a gente vai dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, nesse caso 2. Então, dividindo, fica 3 em cima e 4 embaixo. Vamos ver mais um exemplo. Aqui a gente tem 6/9. 6/9, os dois números dão para dividir por 3. Então, se tem como dividir, a gente precisa dividir, é obrigatório. Então, a gente vai dividir tanto de cima quanto de baixo por 3. Dividindo, fica assim, 6 por 3, 2, e 9 por 3, 3. Então, essa é a forma de simplificar as frações. Muito simples. Curte o vídeo, gente. Tchau!